Pode? A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos que estão nessa live, nesse culto, Roda dos Esclarecedores. Que Deus os abençoe com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nessa noite vamos estar dando continuidade ao nosso tema Dons Espirituais. Vamos estar recordando algumas coisas que nós falamos nas lives anteriores, mas eu quero desejar boas-vindas, que Deus possa abençoá-los grandemente em suas casas, no seu conforto do seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver no seu carro, ou nos caminhões, se o Felipe ou o Pedro estiver vendo essa live. Eu quero desejar a paz do Senhor, e para que eles possam sentir a presença do Senhor nas vossas vidas. E nessa noite, vamos estar dando continuidade nessa roda, porque o reino de Deus não para, é dinâmico. Nós não tivemos duas quinta-feiras passadas, porque achamos melhor assim, mas tivemos os trabalhos regionais, os cultos regionais, então a igreja não ficou parada. A porta física pode ficar parada, mas a igreja, ela prossegue andando, prossegue marchando firmemente com o seu propósito, de ganhar o Brasil para Cristo, como é o nosso tema, nosso lema, nossa igreja, o nome da nossa igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra o reino de Deus. Então vamos estar prosseguindo nesse propósito, em nome de Jesus. E ao iniciar essa roda dos esclarecedores, quero iniciar orando. Tem alguns irmãos que estão recebendo as nossas orações já, mas quero estar agora reforçando essa oração. Os irmãos lá de Caieiras, que alguns estão internados, outros se recuperando em casa, o caso do irmão Raimundo, nosso irmão Eriton, que está se recuperando, nosso irmão Alfredo ainda, que está internado, teve um AVC, tem algumas sequelas, mas Deus é poderoso para recuperá-lo, fazer um milagre e trazer ele de volta para o nosso convívio, em nome de Jesus. Vamos estar orando por outros irmãos, a irmã Madalena, que está ainda internada, nossos irmãos aqui, que estão todos sadios, mas precisam de nossas orações, em nome de Jesus Cristo. Ao pastor Fernando, que está bem já, esteve aqui no domingo passado, mas ele ainda está se recuperando ainda, porque requer cuidados, em nome de Jesus. Quero estar orando pelos irmãos, o pastor Orlando, Máximo, pastor presidente dessa região, em nome de Jesus. E todas as pessoas que estão internadas nos hospitais, nas UTIs, e há um prognóstico que 70% dos que estão entubados pode virar óbito. Então vamos estar revertendo a situação desses analistas, vamos estar orando para que Deus possa trazer vida a essas pessoas que estão entubadas nas UTIs da vida, e vamos estar orando, porque o nível de morte está sendo muito grande, em nome de Jesus. Pai de glória e poder, nós oramos e cremos na sua providência, cremos no seu querer, cremos no seu cuidado, porque proferimos, ó Pai, cremos no Senhor, Jeová Rafá, um Jeová que cura, um Jeová que liberta, um Jeová que transforma, faz com que nós possamos ser amparados, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, e por isso nós cremos, ó Pai amado, que 1.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido, porque o Senhor guardará meus pés, para que não tropece meu pé em pedra, Senhor amado. Por isso nós te louvo, te agradeço pela sua guarida, sua proteção, Senhor amado, mas quero orar, Senhor amado, pelos seus servos que estão ainda internados lá em Caieiras, ó Pai amado, possa tirá-los, ó Pai amado, daquela situação, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, derrama a sua graça, o seu poder, a sua vitória, ó Pai amado. Nosso irmão Alfredo, presbítero Alfredo, teu servo, ó Pai, que sofreu aquele AVC, Senhor amado, está paralisado um lado, o Senhor não está falando, possa entrar com providência, um milagre, ó Pai amado. Estamos falando sobre milagre, ó Pai, da cura, Senhor amado, da libertação, Senhor amado, sobre ele, ó Pai amado, da cura, Senhor amado, para curá-lo, Senhor amado, totalmente daquela situação, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus. A irmã Madalena, Senhor amado, mãe da irmã Lilian, Senhor amado, eu abençoo a sua vida, ó Pai, te retira ela, que ela possa ter uma recuperação, Senhor amado, e se ter alta, logo, Senhor amado, naquele hospital, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai amado, eu oro, Pai amado, também, Senhor,
para que a recuperação do Wellington, que já teve alta, do Raimundo, que teve alta, possa ser uma recuperação rápida, ao chamado, para que ele volte a trabalhar, possa voltar ao convívio do seu lar. Eu abençoo a sua vida, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, tanto o Wellington como o Raimundo, chamado, eu abençoo para a tua honra e tua glória. Espírito Santo de Deus, eu abençoo a vida do pastor Fernando, ó Pai, do pastor Orlando, pastor presidente dessa região, Senhor, que estão se recuperando nas suas casas, possa recuperar. O pastor Fernando já está trabalhando, Senhor, mas ele está tendo um fôlego ainda, à disposição de 100%, ó Pai amado, do seu corpo, ó Pai, que possa restabelecer o seu metabolismo, ó Pai, derramando a sua bênção, a sua graça, o seu poder, a sua vitória, o seu querer, em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e tua glória. Eu abençoo a sua vida, ó Pai amado, derrama a sua graça, o seu poder, a sua vitória, sobre o pastor Orlando também, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa, ó Pai amado, aos profissionais, ó Pai amado, que estão na linha de frente, ó Pai amado, desse Covid, ó Pai amado, derrama a sua graça, o seu poder, ó Pai, as pessoas que estão entubadas, ó Pai amado, estão nas UTIs, ó Pai, nesse grande Brasil, Senhor amado, e existe uma estatística de 70%, ó Pai, daquelas pessoas que estão entubadas, pode vir ao óbito, ó Pai, por isso nós repreendemos essa estatística. Jeová Rafa, Pai amado, possa entrar com intervenção, curando, libertando, sarando, ó Pai, para que eles possam te tirar a tua boa mão, guardando, protegendo, libertando nessa situação, ó Pai amado, criando anticorpos no seu corpo, ó Pai amado, o seu corpo possa reagir, ó Pai, aos medicamentos que estão sendo injetados no seu corpo, ó Pai, o oxigênio, ó Pai amado, que está sendo colocado em seus pulmões, ó Pai amado, possa ser chamado, sarar, tirar toda a infecção, ó Pai amado, e o pulmão trabalhar de uma forma normal, chamado natural, chamado, eu oro, creio, chamado, que tu vai intervir sobre essa situação no Brasil. Eu oro, Pai amado, creio, chamado, que a igreja está aqui no mundo, ó Pai, para ser um diferencial, para ser um fator, ó Pai amado, para transformar essa nação, transformar esse mundo, ó Pai amado, de trevas, e trazer o teu reino de luz para as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, ó Pai, a bênção, profetizo a cura, eu profetizo a tua presença aqui, chamado, através da tua igreja aqui na terra, em nome de Jesus, para a tua glória, te louvo e desde já agradeço. Amém. Glória a Deus, irmãos, pela presença dos irmãos, os irmãos que estão entrando agora, pode estar compartilhando essa roda dos esclarecedores com seus amigos, compartilhando com as suas familiares, grupos que existem nos seus celulares, pode estar compartilhando para que a palavra de Deus possa ser difundida, a palavra de Deus possa ser alcançada em corações que precisam de esperança, precisam de conhecimento, precisam da palavra de Deus. Então, irmãos, esteja compartilhando, tá? Porque é uma bênção os irmãos fazerem isso, porque nós não somos pessoas de ficar retendo. A ovelha, ela participa. A ovelha, ela está sempre produzindo e dando condições de produzir através das suas lãs, fazendo abençoar tanto o pastor como as pessoas que estão cuidando dela, em nome de Jesus. Por isso, compartilhe em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos estar só lembrando algumas coisas que nós falamos há algumas semanas atrás, sobre os dons espirituais. E nesses dons, nós vemos tanto o pastor Fernando, como o presbítero Ricardo, falando sobre os dons espirituais. E vamos estar falando sobre que, em Tiago 1,7 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não há muda e como não há sombra inconstantes, ou sombras de variação. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Amém, irmãos? Então, nessa palavra, nós falamos sobre dádiva, está dizendo sobre talentos, sobre as condições que as pessoas têm naturalmente, sobre a pessoa que ela nasce com esse talento na sua vida, ou adquire conforme o tempo que ele está vivendo, no tempo que ele está amadurecendo, criando conhecimento. Então cria-se um talento, tanto natural, ou ele adquire esse talento através, estudando, se aperfeiçoando, e vemos muitos matemáticos,
musicistas, muitas pessoas que participam de grandes vocais, como os tenores. Vemos muitas pessoas que são cientistas, pessoas que são conhecedores ou autodidatas, ou através dos estudos conseguem adquirir esses talentos. E nesses talentos, vemos que a pessoa é um talento natural da pessoa. E os dons espirituais, esses dons espirituais dados à igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo é Ele que capacita a igreja, e nesses dons espirituais é dado conforme Ele quer, para a edificação do corpo de Cristo. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que não muda e nem tem sombra de variação. Então, os dons espirituais é dado pelo Espírito Santo de Deus. E falamos também que o próprio Espírito Santo, em Atos 2,38, diz assim: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Está registrado também em Atos 10:45, os irmãos quiserem anotar, pode estar anotando, depois de estar lendo em casa. Lendo com mais calma, depois do nossa live, nosso culto, nossa roda dos esclarecedores. Então, o Espírito Santo de Deus já é um dom dado para o cristão. Todo crente que recebe Jesus Cristo como seu Salvador, ele é selado com o Espírito Santo, e esse é o primeiro dom que o crente recebe, a presença do Espírito Santo de Deus. Nós falamos também sobre os dons espirituais. Existem 3 categorias que é dada à igreja, além dos dons espirituais que nós falamos agora, que está registrado em 1 Coríntios 12, 8-11, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outra palavra de conhecimento, e pelo mesmo Espírito a fé, e a outro os dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que a Ele distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, como nós falamos, o próprio Espírito Santo vai distribuir para toda a igreja as variedades de dons, os 9 dons relatados aqui, para a igreja, para edificar a igreja e trazer ordem à igreja. Existe também, irmãos, nós falamos sobre dons ministeriais, Efésios 4:11-13, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então vemos, irmãos, que o próprio Espírito capacita alguns da igreja, alguns cristãos, com esses dons ministeriais. É todos que vão receber? Não. Mas uma grande parte da igreja vai estar recebendo essa em nome de Jesus, já veio uma pergunta aqui, depois nós vamos fazer as perguntas na hora correspondente, irmã Marlene. Então, esses dons ministeriais não é dado a todos, porque não são todos pastores, não são todos mestres, mas todos, a qual o Espírito Santo separa para o ministério. Ele vai designar alguns para os pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, profetas e apóstolos. Não está aqui nesse meio dons espirituais, o dom de evangelista que está aqui, ou a pessoa que é missionário, não é um dom ministerial, mas missionário, todos nós somos, né? Nós sempre falamos nas cultos de missões, que todos nós somos missionários. E nós temos que fazer essa missão de pregar o evangelho. Mas nesses dons espirituais que está registrado em Efésios 4:11-13, está dizendo que, por que tem esses dons? Por que tem essas pessoas com essas funções no corpo de Cristo? Aqui está dizendo, o próprio texto está dizendo,
para que nós cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Porque essas pessoas, o Espírito Santo vai capacitar. Por quê? Essas pessoas vão buscar conhecimento, através da leitura, através do seminário, através de outros recursos, através do Espírito Santo de Deus, capacitando essas pessoas para que possa edificar o corpo de Cristo, que somos nós, que estamos sentados nas cadeiras, que somos nós, que estamos aprendendo da palavra de Deus, que somos nós, e preparando a nova geração, que está vindo após nós, após nossas passagens, nossa ida para sair, quando nós deixarmos essa terra, outra geração ficará no nosso lugar, e nessa geração nós estamos preparando essa geração nova, para que eles possam ficar no nosso lugar. Então, esses dons espirituais é para preparar a igreja, para que nós possamos ter a maturidade, o conhecimento do Filho de Deus, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E também existe os dons para serviço. Romanos 12, 7 a 8. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Esse é um dom que todos os crentes podem ter. Todos os dons, esses dons de serviço, é um dom que nós somos chamados para servir. Então, aqueles que servem, tanto na porta, como na limpeza, sirva. E a palavra de Deus que sempre está dando referência, sirva bem, sirva com excelência. Ensinar, ensine. Se dar ânimo, que faça. E às vezes esse dar ânimo, às vezes não aparece tanto assim para as pessoas, é mais em bastidores, é mais no começo de culto, é mais no término do culto, dar ânimo para as pessoas, ou fazer uma ligação para as pessoas que às vezes não estão vindo na igreja, lhe dá uma ligação, liga para a pessoa, para o pastor, para o irmão que não está vindo, esse para dar ânimo, para dar suporte, para fortalecer a sua fé, certamente é um dom ministerial, é um dom de serviço. Se alguém contribui generosamente. Se exerce liderança, exerce com zelo. E se mostrar misericórdia, mostra e faça com alegria. Amém, irmãos? Então, esses dons que são separados, tanto espirituais, dons ministeriais e dons de serviço, é muito para a edificação do corpo de Cristo e trazer certamente a condição do servo de Deus, para que o corpo de Cristo possa ser edificado e ser organizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então vemos, irmãos, e falamos na primeira roda sobre os dons espirituais, sobre a situação dos sensacionistas. Quem são essas pessoas? Vamos estar lembrando aos irmãos. São os cristãos também, mais cristãos das igrejas tradicionais, que dizem que o poder do Espírito Santo, os dons espirituais, alguns dons espirituais ficaram lá na igreja primitiva. Os dons espirituais ficaram no tempo dos apóstolos, no tempo a qual a igreja foi edificada lá em Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, aquele movimento do Espírito Santo, aquele descer do Espírito Santo em Atos 2, vemos que eles falam que os dons espirituais, alguns dons, o dom de línguas, o dom de profecia, ficou retido naquele lugar em Jerusalém, e não continuou conforme o tempo. Então vemos que essa é uma linha teológica dos sensacionistas, que cessou a ação do Espírito Santo naquela época só. Hoje ele está atuando, mas de uma outra forma, de outro jeito. Existe outra ala, que somos nós, pentecostais, são os continuistas, a qual vê através da palavra de Deus que os dons espirituais é derramado sobre a igreja, é colocado à disposição de cada cristão, é só nós buscarmos com zelo, como diz a palavra de Deus, sabermos que os dons espirituais é algo precioso, é algo que nós não devemos desvalorizar, mas usar com zelo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vemos, irmãos,
que essas duas linhas existem, se nós olharmos e procurarmos estudarmos sobre essas duas linhas teológicas, nós afirmamos, pela linha que nós temos, linha pentecostal que nós somos, a linha continuista, ela tem que estar em nós, enraizada em nós, e nós temos que buscar esses dons. E nós falamos sobre já 2 tipos de dons na aula passada, na roda passada, falando sobre o dom de conhecimento e o dom da sabedoria. Nesses dons nós falamos sobre a distinção deles, a diferença deles, e vamos estar entrando hoje sobre o dom de discernimento, para que os irmãos possam estar lembrando do dom do conhecimento, que o pastor Fernando falou aqui, falou sobre o dom, a pessoa tem a revelação na parte de Deus, aquilo que vai acontecer para uma pessoa que está, Deus revela de uma situação que ela precisa ser resolvida, Deus revela especificamente para aquela pessoa o que vai acontecer, o que deve ser solucionado para o problema dela. Então, Deus dirige uma palavra específica para uma pessoa ou para uma situação. O dom da sabedoria é um dom a qual revela o que vai acontecer no futuro. Deus revela aquilo que vai acontecer para as pessoas possam estar sabendo que Deus tem uma revelação para trazer. Quando eu falo revelação, irmãos, essa palavra revelação não está como um dom, mas é uma classe, uma categoria de dons espirituais, que está no dom de revelação, que chama sabedoria, palavra de conhecimento, ou ciência, ou discernimento. Amém? Não sei se eu estou sendo rápido, mas eu quero falar um pouco mais devagar um pouquinho, para os irmãos entenderem. A irmã Marlene está perguntando: é possível classificar os dons espirituais como cada dom se manifesta? Sim, com certeza, irmã Marlene. É possível classificar os dons espirituais, como cada um se manifesta. Então, vamos estar falando aqui, depois vamos estar respondendo durante a nossa live, vamos estar respondendo a sua pergunta para a honra e glória do Senhor. Irmãos, nós falamos que existem 3 categorias, né? Dom de revelação que nós falamos agora, que está na categoria de sabedoria, conhecimento, ou ciência, ou discernimento. Essa categoria de dons é para revelar aquilo que está oculto ao entendimento, conhecimento e recursos humanos. O dom da inspiração é variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Os dons que recebem essa classificação expressam o poder sobrenatural do Espírito para falar palavras e transmitir mensagens da parte de Deus. Dons de poder, fé, curar e operações de milagres. Os dons de poder consistem no poder sobrenatural do Espírito Santo, que capacita o cristão a fazer aquilo que não está ao alcance dos recursos humanos. Amém? Então, e vamos estar continuando hoje, irmãos, nessa categoria de dons de revelação, que está na categoria de revelação, né? O dom de discernimento do Espírito. Discernir o Espírito é entender se uma mensagem vem de Deus ou não. O discernimento é muito importante para impedir que a igreja de cair em um engano. Todo cristão deve desenvolver o dom de discernimento. Ele é essencial na caminhada da fé. Em 1 Coríntios 2, 14 a 16 diz assim, irmãos. Eu quero ler os irmãos, porque é muito interessante essa leitura. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque não são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Não, porém, temos a mente de Cristo. Então, irmãos, vemos nessa passagem dons de discernimento do Espírito, que é muito importante que o cristão tenha. Se você não tem esse dom de discernimento, peça ao Espírito Santo de Deus, porque é importante nós termos e não sermos enganados por manifestações de obras espirituais, tanto
tanto na internet, que acontece, muitas pessoas têm acesso à internet e vê muitas coisas acontecendo na internet, ou vai visitar uma igreja que você não conhece e vê manifestações de cura, manifestações de operações que há no meio da igreja. Então nós temos que ter o discernimento do Espírito, e mesmo aqui na igreja em si, quando acontece algo, alguma manifestação dos demônios aqui, nós temos que ter discernimento do Espírito para saber a revelação que Deus dá naquele momento de está acontecendo aquele fato de possessões demoníacas ou manifestações. Nós temos que ter esse cuidado e esse discernimento, porque o nosso inimigo, Satanás, ele trabalha com as suas artimanhas muito poderosas, e ele traz um engano muito forte, e nós precisamos ter esse discernimento. Se nós olharmos para a Bíblia, irmãos, vemos que lá no Jardim do Éden, se Adão, se Eva tivesse esse dom de discernimento, discerniria, ia discernir que aquele momento, aquela palavra, daquela serpente, estava enganando eles, trazendo mentiras, trazendo uma palavra que Deus não tinha falado para eles. Então não ia ser enganados como eles foram enganados, principalmente Eva, que foi enganada, e seu marido, Adão, foi na conversa da sua esposa, e nessa conversa os dois pecaram e desobedeceram a Deus. Então vemos uma experiência que eu tive num passado bem distante. Eu era jovem aqui da igreja, da mocidade. Existia mocidade, irmãos. Hoje é Jubrac, grupo de jovens, mas naquele tempo meu era mocidade. Eu tinha uns 15, 16 anos, 16, 17 anos. E a igreja era um pouco menor do que esta. Então vemos, eu estava nesse culto. Então o presbítero Agripino, que é João Agripino, ele é um senhor de idade, um senhor idoso. Ele estava orando aqui em línguas, falando em línguas aqui. E atrás, uma pessoa lá atrás, falando em línguas também. Então, e a igreja estava lotada. E o Espírito Santo, depois ele falou isso para nós, em reuniões, né? Mas o Espírito Santo falou no coração dele para repreender aquela pessoa que estava falando em línguas lá atrás, nos últimos bancos. E a igreja estava falando, muitas pessoas estavam falando em línguas, pessoas orando, mas o Espírito Santo revelou para ela, discerniu, deu discernimento para ela, que aquela língua que estava sendo falada no fundo da igreja era uma língua fora da vontade de Deus. Não era o dom do Espírito Santo, não era a variedade de línguas, como nós vamos falar depois. Então ele levantou do seu lugar aqui, o Espírito Santo falou para ele, instruiu ele, e até o local lá, e repreender aquela pessoa, para não falar aquilo lá, porque ela estava falando através da carne, ou através dos demônios, não sei. Então repreendeu aquela pessoa parou de falar. Então o Espírito Santo, ele está trabalhando para edificar a igreja. Então é preciso nós termos esse discernimento, irmãos. Se olharmos para a Bíblia, irmãos, veremos lá em Mateus, eu não sei, eu lembro o capítulo, mas Jesus repreendendo Pedro. Repreendendo Pedro por quê? Pedro falou para Jesus não ir para a cruz. Pedro falou para Jesus que ele não precisaria ir para a cruz, morrer na cruz. E Jesus repreende Pedro dizendo: você não sabe os desígnios de Deus, você não sabe os planos de Deus, para trás de mim, Satanás. Então já repreendeu na hora daquela palavra que Pedro tinha falado, porque o Espírito Santo revelou para Jesus aquelas palavras, discerniu para Jesus aquelas palavras, que as palavras vinham na boca do diabo, usando a vida de Pedro. E se olharmos mais para a Bíblia, irmãos, vemos Paulo. Paulo está diante de uma situação lá em Filipos. E lá em Filipos ele está junto com aquela menina que é possessa de demônios. Mas quando ele chega em Filipos, aquela mulher começa a andar atrás dele de Silas, dizendo que eles eram pessoas usadas por Deus Altíssimo, filhos do Deus Altíssimo, pessoas que eram usadas por Jesus Cristo.
Então vemos que ela, vários dias, isso acontecia com a vida com aquela mulher e seguindo Paulo. E o Espírito Santo discerniu, mostrou para Paulo que aquela situação era demônios. E vemos que ele repreendeu aquele demônio, aquela possessão demoníaca, e vemos que a mulher foi liberta. Teve consequência? Teve prejuízo para a vida de Paulo, mas Paulo, independente da situação, mesmo na cadeia, mesmo na prisão, mesmo sendo chicoteado, mesmo no cárcere privado, lá na masmorra, na mais profunda masmorra, mesmo ensanguentado, mesmo com dor, vemos que lá está registrado em Atos 16, mostra que Paulo, mesmo assim, não murmurou, não reclamou, esteve convicto da sua missão aqui na terra, e esse dom de discernimento foi manifestado na vida de Paulo, para repreender a manifestação daquele demônio na vida daquela mulher. E se olharmos mais um pouquinho, irmãos, vemos que Paulo repreendendo também aquele mágico Elimas, que tentava enganar as pessoas. Se olharmos também Pedro, repreendendo e trazendo juízo sobre a vida de Ananias e Safira, porque o Espírito Santo discerniu que aquelas palavras de Ananias, e depois as palavras da sua esposa Safira, eram mentirosas. Então vemos que tem casos, irmãos, que há juízo, tem casos que há consequências desastrosas, tem casos, como eu falei aqui do presbítero João Agripino, que ele traz para as pessoas saberem que o Espírito Santo está cuidando e zelando pela igreja. E o dom do discernimento é muito importante, irmãos. Um pouquinho de água aqui. É muito importante para que a igreja possa ser edificada e não ser enganada. Por isso, irmãos, é preciso, não só na igreja, irmãos, aonde nós estivermos, esse dom do discernimento nos acompanha, para que nós possamos discernir a ação dos demônios, a ação no trabalho onde nós estamos, a ação dos demônios onde nossa casa, nossos vizinhos, saber discernir as coisas que estão ao nosso redor, porque é importante nós termos esse discernimento, e esse discernimento é para edificação, e trazer, essencial para a nossa fé e nossa caminhada, e não sermos enganados. Então, é importante nós termos essas condições de vivermos esta realidade. Então, irmãos, vemos que nesse dom nós falamos, vamos falar sobre o dom da fé. Todos os que aceitaram Jesus como seu Salvador têm esse dom, mas algumas pessoas têm uma fé especialmente forte. A fé é a base de todo cristão, mas pode ser desenvolvida através do crescimento da nossa fé e gerar grandes frutos. Lucas 17, 6. Vamos estar lendo, irmãos, Lucas 17, 6, para nossa edificação. 17, 6. Se vocês tiverem fé do tamanho do grão de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, ou mostarda, né? Arranque-se e plante-se no mar, eles obedecerá. Então, e vemos esse texto que Jesus está falando sobre o poder da fé. Se nós falarmos para aquele grande monte, se nós tivermos fé, nós certamente faremos com que nesta fé vai acontecer um milagre de transportar aquele monte para o meio dos mares. Se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda. E vemos, irmãos, em Efésios 2, 8 a 9, Efésios 2, um minutinho só, irmãos, vamos achar aqui. Os irmãos, se tiver perguntas, pode fazer perguntas. Agora a Marlene fez. Nós estamos aqui para ajudar os irmãos. Se não pudermos responder hoje, nós responderemos em outras rodas, em nome de Jesus.
2, 8 e 9 está dizendo assim. Pois vocês são salvos, é o dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos cristãos de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais preparou antes que nós praticarmos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós. Então vemos que a fé, irmãos, é a base de todo cristão. Se olharmos em Hebreus 11, veremos lá naquela galeria dos heróis da fé, muitas pessoas que aconteceram grandes coisas através desses homens, que está registrado tanto no Velho Testamento, como vamos olhar também no Novo Testamento, aqui está registrado mais dos Velho Testamento, né? Vemos que mesmo ele não vendo a promessa, mas eles creram. Se olharmos para a vida de Abraão, irmãos, Abraão, homem a qual recebeu a palavra, ouviu a palavra de Deus audível no seu coração, na sua vida, para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que ele ia mostrar. Então isso foi um ato de fé, irmãos, um ato de um homem que estava no seu conforto do seu lar, tinha as posses, era uma pessoa muito rica e tinha muitas posses, poderia ficar no seu lugar de conforto, com a sua família, com seus parentes, mas ele recebe uma promessa de alguém que ele não conhece, ouviu uma voz que ele nunca tinha ouvido, mas ele procura ouvir essa voz e obedecer essa voz. Por isso ele é chamado o amigo de Deus. E vemos o que ele passou, está registrado na palavra de Deus, que ele seria uma grande nação. Como seria uma grande nação? Um homem de 75 anos. Sara tinha 65 anos, quando ele foi chamado para ir para Canaã, para uma terra que ele ia mostrar, e seria Canaã. Então vemos lá, irmãos, uma promessa, a qual para ele, é uma pessoa que está acostumada a adorar outros deuses, adorar deuses feitos por mãos humanas. Então vemos ele agora sai de tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que conhecia sobre deuses, agora está servindo a um Deus que ele não vê, mas ele creu, ele colocou no seu coração de crer, ele colocou no seu coração de obedecer. Mas como vai acontecer isso, ser uma pessoa de 75 anos, e a sua esposa de 65 anos, e ela é estéril ainda? Como ele pode ver isso pelos olhos humanos? E ele vemos que no decorrer da sua caminhada, ele tenta ajudar Deus a escolher, falando que o seu servo Eliezer ia ser o seu escolhido, ia ser o seu sucessor, ia ser o seu descendente, mas Deus falou, não, virá de você, virá dos seus lombos. Depois na frente, vemos que através da insistência de Sara, vemos que ele vem a conhecer a sua concubina Agar, que era serva de Sara, e com ela tem um filho chamado Ismael, e por causa desse relacionamento nasceu, pelos historiadores, nasceu os descendentes dos árabes. E isso não era plano de Deus, mas Deus permitiu que acontecesse. Abraão estava firmado que seria Ismael. E quando Ismael tinha mais ou menos 14 anos, vemos que Deus promete, Abraão tinha 99 anos. Passaram 24 anos, irmãos. Abraão sendo provado, Abraão sendo testado, e Deus falando para Abraão que a sua descendência seria como as estrelas dos céus, seria como as areias do mar. Então vemos que a sua descendência será numerosa a ponto de que ninguém poderia contar as pessoas que viriam através dos lombos de Abraão. Nesta fé, irmãos, vemos com 99 anos, Deus aparece outra vez para Abraão e fala que daqui a um ano ele teria em seus braços um filho. E vemos que depois, quando ele está com 100 anos, o seu filho Isaac nasce.
E através de Isaac, a história de Abraão começa, a profecia, a palavra de Deus começa a realizar na vida de Abraão. E através de Isaac, vemos Jacó nascendo. E através da vida de Jacó, os 12 patriarcas. E através dos 12 patriarcas, nasce a grande nação de Israel. Vemos, irmãos, que através da história, Deus cumpre a sua palavra. Então, irmãos, o dom da fé, se falarmos sobre Abraão, como nós falamos, se falarmos sobre Davi, como ele foi persistente em ter fé e crer na promessa daquela unção que veio sobre ele, crendo que Deus cumpriria a sua palavra, ele estaria no trono de Israel, em nome de Jesus. Então, vemos que Deus promete, através da sua palavra. E vemos nessa galeria da fé, no Hebreus 11, os irmãos podem estar lendo em casa, sobre as declarações que o autor de Hebreus, aos Hebreus, está dizendo aqui, que muitas pessoas creram naquilo, nas promessas que Deus tinha feito a eles, mesmo não alcançando o que nós alcançamos no tempo da igreja, mas eles creram na promessa, eles creram no poder de Deus, e muitas pessoas foram mortas, mas continuando crendo no Senhor, na palavra que o Senhor tinha dado a eles, no poder da palavra de Deus que revelou a eles, em nome de Jesus. Então é importante, irmãos, nós cremos nessa palavra. E próprio nos evangelhos está registrado essa manifestação do dom da cura. Jesus manifestou várias situações. Se olharmos para a palavra de Deus, Jesus perguntando para as pessoas que antes de ser curada: você tem fé? Você tem fé? Se você tem fé, se você tiver fé, está curado. Vemos uma situação, irmãos, eu estou dando alguns exemplos, para os irmãos saberem que o dom da fé é dado à igreja também, à disposição da igreja, é manifestado à igreja, para que os irmãos possam crer que o poder que está em nós é um poder maravilhoso, chamado dínamos, que está no grego, é dínamos, e esse poder da fé é grandioso, irmãos. E vemos lá Jesus falando para aquele centurião, que tinha o seu servo lá na sua casa, extremamente enfermo, a ponto quase de morrer. Aquele centurião gostava muito daquele servo dele. Então foi até Jesus, um centurião romano, um centurião que aprendeu a adorar outros deuses, porque o Império Romano tinha vários deuses, era uma nação a qual adorava muitos deuses, politeístas, e vemos que esse homem, centurião, conhecedor da sua cultura, conhecedor dos seus costumes, conhecedor do seu panteão, vemos, ele vai procurar Jesus, porque ele ouve que Jesus está curando, ouve que Jesus está libertando, sarando os oprimidos do diabo. Por isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, irmãos, vemos que ele procurou Jesus, e nessa palavra que procura Jesus, ele fala para Jesus, que o seu servo está enfermo. Jesus fala para ele: então eu vou até você, até a tua casa, para curar esse teu servo. Aí o homem fala assim para ele: não sou digno que você entre na minha casa, dá uma só palavra que o meu servo será curado. Isso trouxe admiração na vida de Jesus. E Jesus fala: não vi nem em Israel uma fé tão grande. E ele fala para aquele centurião: vá, o teu servo está curado. Eu creio, irmãos, que aquela palavra, quando Jesus falou a palavra da fé para curar aquele rapaz, vemos que imediatamente aquele rapaz foi curado. E podemos mencionar várias situações, irmãos, várias situações de exemplos que estão registrados nos evangelhos, estão registrados nas cartas paulinas, estão registrados em Atos dos Apóstolos. Podemos falar várias situações, olharmos para a mulher do fluxo de sangue, olharmos para a mulher Ciro-fenícia, olharmos para a mulher, a viúva de Naim.
São palavras de fé, palavras que vão entrar, a palavra de cura também, dons de cura, mas vamos estar falando que a fé é o primeiro ato que a pessoa tem que ter para receber a cura, para receber o milagre, para receber aquilo que ele está buscando, a sua necessidade. A fé é necessária para agir, o Espírito Santo agir, para entrar com as providências que nós estamos necessitando. Irmãos, é necessário ter fé, irmãos, porque o mundo vive de lógica, o mundo vive da forma racional, o mundo vive de uma forma a qual acredita se ver, como nós vemos Tomé, que está registrado nas Escrituras, como um homem que só tem que ver para crer. O Tomé tem as suas razões, não vamos discutir sobre isso agora, mas muitas pessoas fazem isso. Eu tenho que ver para crer. Mas a fé, como diz a palavra de Deus em Hebreus 11, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, se nós fizermos uma hermenêutica aqui, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Se nós esperamos, nós temos que ter fé. E a prova das coisas que não vemos. Então nós podemos estar, antes de nós vermos, nós podemos estar agradecendo. Quando nós entramos na presença de Deus, no nosso lugar secreto, quando nós oramos e pedimos algo ao Senhor, nós temos que crer no nosso coração que já recebemos, e já entramos com gratidão por aquilo que nós estamos recebendo. Então, se nós esperamos, temos que ter fé, e a prova daquilo que não vemos ainda, vai acontecer, irmãos. Então, irmãos, nós temos uma ferramenta muito poderosa, tanto para nós, fisicamente, pessoas, como para usarmos para outras pessoas, em nome de Jesus. Ouvimos um testemunho do pastor Orlando, que ele falou que um médico por ser médico, ele consegue entrar nos hospitais, nas alas de Covid, nas alas de UTIs, e ele está orando, crendo, profetizando, pela fé, que as pessoas estão curadas. E muitas pessoas estão sendo curadas, irmãos, por causa desse médico, e por causa da igreja também, irmãos. Não só esse médico que está conseguindo, por causa do que ele é médico, ele consegue entrar nos hospitais, consegue entrar nas alas que nós não conseguimos entrar, mas nós aqui, irmãos, também, quando nós oramos, creia que a sua oração da fé está curando o seu parente, está curando o seu amigo, está curando as pessoas que estão presas no leito de UTI. Creia que o Senhor está poderosamente usando a sua igreja. Essa palavra pequena, 2 letras, mas é muito poderosa em nome de Jesus. Vemos, irmãos, no dom da cura, irmãos. Dom da cura, Deus dá o poder para curar os doentes milagrosamente. O dom da cura não atua somente na parte física, mas também na área psicológica e espiritual, como na libertação. Mateus 10:8. Vou estar lendo. Mateus 10:8. Os irmãos quiserem fazer pergunta, pode fazer, irmãos. Tá bom? 10:8. 10:8. Diz assim. 10:8, só achar aqui. Curem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Em Marcos, final do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, 16. Diz assim também. E esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Imporá as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Jesus está dizendo, irmãos, para a igreja,
que esses sinais acompanharão a igreja. Eles farão obras iguais a estas, Jesus está falando, ou maiores do que estas que Jesus fez. Então, irmãos, o legado dos apóstolos está à disposição da igreja. Nós pensamos que a igreja foi poderosa no passado, na igreja primitiva. Mas se olharmos na história da igreja, Deus poderosamente usou a igreja de várias maneiras. E vários avivamentos houve no meio da igreja, na história, nesses 2000 e poucos anos de igreja. Então, o Deus que operou no passado na igreja primitiva, é o mesmo Deus que opera hoje na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí algumas pessoas perguntam, por que não está operando? Por que não está pessoas sendo curadas? Porque algumas pessoas perguntam aí fora, o Deus dos crentes, os Deus dos cristãos, os Deus da igreja, por que não está curando essas pessoas? Porque falta, nós falamos, fé. A igreja precisa exercer o seu papel aqui na terra. O seu papel aqui na terra é muito importante. Porque Israel foi destruído? Porque faltou conhecimento. Não porque faltou conhecimento, porque não foi dado conhecimento. Foi dado grande conhecimento através dos profetas, através da revelação da palavra de Deus. Mas o povo não quis conhecer a vontade de Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje está perecendo também, porque não está buscando conhecimento na palavra de Deus. E porque não conhece os dons que estão à disposição da igreja. Os dons para manifestar a presença de Deus através da igreja desse mundo. A igreja passa por situações difíceis. E algumas pessoas podem perguntar, mas esses dons é para o pastor, é para o ministério da igreja. Não, irmãos, é para todos. O Espírito Santo vai distribuir a cada um de nós. O membro da igreja precisa também ter esse dom de cura. E quem vai dar esse dom da cura, dons de cura, é o próprio Espírito Santo. Mas podemos exercer, algumas pessoas podem ter especificamente esse dom de curas, como nós vemos vários ministérios realizando curas, tanto aqui no Brasil como aí no mundo aí afora. Se olharmos para a nossa obra, o Brasil para Cristo, veremos o missionário Manuel de Melo, nos anos 70, nos anos 80, realizando muitas curas, campanhas de milagres, campanhas de curas e libertação, porque através da vida do missionário, quando ele falava uma palavra, Deus trazia uma palavra de conhecimento, uma pessoa que estava no meio do público lá, também no grande templo, e as pessoas eram reveladas através do Espírito Santo, e Deus revelava que certas situações da pessoa que estava acontecendo sobre ela, a enfermidade sobre ela, Deus revelava para o missionário Manuel de Melo, e ele repreendia aquela doença, e a pessoa era curada. Muitas pessoas que iam na Pompeia, ou mesmo na Tuiuti, ou no teatro, nos lugares a qual o missionário ia pregar, Deus, pessoas que eram aleijadas, pessoas paralíticas, iam com muletas, eram curadas e saíam andando. O poder do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, não estagnou no passado, irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo pode operar grandemente como operou no passado. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que está operando hoje no presente, irmãos. Ele não mudou. A igreja mudou. A igreja ficou muito sossegada. A igreja ficou muito acomodada por várias situações do secularismo. Se olharmos para a Europa ficou uma região desértica na parte de igreja. Se olharmos para os Estados Unidos, também um lugar a qual Deus usou poderosamente os homens lá que estavam lá no tempo passado. Mas no presente, vários lugares estão fechados. Há um grande avivamento na África, irmãos. Há um grande movimento nas Américas, aqui na Colômbia e alguns países. Mas Deus quer operar através da igreja brasileira, através de você, através de nós, para que Deus possa manifestar a sua presença. E isso é um catalisador, irmãos.
A cura, o dom da cura, quando o dom da cura é manifestado, vemos no ministério próprio de Jesus, quando as pessoas eram curadas, muitas pessoas, multidões seguiam Jesus para receber o dom da cura, ser curados. Multidões seguiam Jesus porque criam que aquele homem tinha um diferencial. Muitos não acreditavam que ele era o Messias, muitos não acreditavam que ele era o Filho de Deus, mas quando viam aquele homem chamado Jesus e viam que ele podia curar a sua lepra, curar as suas feridas, curar a sua paralisia, curar a situação de demônios, as pessoas, quando chegavam de Jesus, Jesus manifestava a glória e o amor de Deus sobre as vidas deles, e eram curados. E o próprio João está descrevendo aqui, se fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez, não caberia nos livros que existem no mundo. Então, aqui é um resumo daquilo que foi feito pela vida de Jesus. E nós olhamos aqui, que esses sinais seguirão aqueles que creem. Então falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará dano, não fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Só uma ressalva, irmãos, não vai chegar em casa, beber um veneno e falar assim, Deus vai me curar, Deus vai me isentar das consequências desse veneno. Nós não podemos tentar Deus. Nós sabemos que nós, por inocência, tomar alguma coisa que é mortífero, nós não receberemos o dano daquele veneno. Igual vemos lá, Paulo, quando uma serpente, uma víbora, mordeu ele na ilha de Malta, quando ele estava saindo daquele naufrágio, aquela serpente mordeu o seu braço, muitas pessoas que estavam ao seu redor dizendo, ele é amaldiçoado, ele é uma pessoa que vai morrer, ele foi livre, houve uma libertação das águas do naufrágio, mas a serpente foi lá e mordeu, isso é juízo de Deus, ele é uma pessoa amaldiçoada. E vemos que mesmo Paulo chacoalhou seu braço, ele se livrou daquela víbora, jogou ela no fogo, e não aconteceu nada com Paulo. Porque Paulo tinha a proteção de Deus. Ele seguia a vontade de Deus. E esses sinais seguiam a vida de Paulo. Então, irmãos, se nós cremos que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos, e eles receberão a cura, creia que o Senhor está realizando milagres através da tua vida, e curando as pessoas, sarando as pessoas. E nesse momento de pandemia, irmãos, nós temos que manifestar nossas mãos levantadas, para curar as pessoas, porque muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão perecendo, muitas famílias enlutadas, irmãos, e precisam do milagre de Deus nas suas vidas. Então, irmãos, vamos usar esta autoridade, irmãos. Essa autoridade foi delegada aos irmãos que estão na igreja, os filhos de Deus. A irmã Marlene pergunta, eu vou repetir a pergunta dela, é possível classificar os dons espirituais, como cada dom se manifesta? Sim, nós estamos falando aqui, que o dom de discernimento falamos hoje, agora, o dom de conhecimento, falamos o dom da sabedoria, o dom da fé, certo? O dom da cura, o dom de operações de milagres, dom da profecia, discernimento de espírito e variedade de línguas. Cada dom tem uma classificação e uma forma de agir no corpo de Cristo. E todos eles para a edificação do corpo de Cristo. Tá, irmã Marlene? Então, os dons são classificados. São 9 dons que está registrado em Coríntios, tá? 2 Coríntios 12. 2 Coríntios ou 1 de Coríntios? Deixa só, irmãos. Só para tirar essa dúvida. Eu já li, mas fiquei em dúvida aqui. Motivo só, irmãos, por favor. Glória a Deus, aleluia. 1 de Coríntios, é isso mesmo, 1 de Coríntios 12 em diante. Amém? Então, espero que tenha respondido a irmã. Caso não respondisse, depois a irmã
ver se eu não respondi, me pergunta mais especificamente no grupo da igreja, que vamos estar respondendo com mais exatidão, irmã. Amém? Deus abençoe, irmã. Se irmãos tiverem mais perguntas, daqui a pouquinho vamos estar encerrando, mas temos tempinho ainda para continuar a nossa live em nome de Jesus. E também, irmãos, tem o dom de operações de milagres, que diz assim: o Espírito Santo capacita a fazer sinais e maravilhas. Vale lembrar que milagres acontecem para que o nome do Senhor seja engrandecido. O milagre não é apenas material. Salmos 77, 14. Não vamos ler isso aqui, mas vamos estar dando alguns exemplos. Através desses exemplos, os irmãos possam estar mais ou menos entendendo o dom de operações de milagres. Vemos, irmãos, na vida de Jairo. Jairo não, de Lázaro. Lázaro ficou morto durante 4 dias. Nós olharmos para a história, Jesus é chamado para estar curando Lázaro, porque estava muito enfermo, mas quando Jesus chega, Lázaro está enterrado já há 4 dias. Lázaro está morto já, irmãos. Lázaro está morto, sepultado, enterrado. Para a medicina humana, não existe mais esperança para Lázaro. Não existe mais recurso para Lázaro, para a ciência daquela época, ou a ciência da época atual, recursos para ajudar Lázaro, porque Lázaro está enterrado, está morto. O espírito de Lázaro já não está mais naquele corpo. Ele está no estado de decomposição. Mas vemos que Jesus pede para tirar a pedra. Vemos que a manifestação lá naquele lugar de está cheirando mal, mas Jesus é bem enfático, direto, tire a pedra. E vemos que Jesus fala: Lázaro, sai para fora. É esse dom de operações de milagres. É um dom específico para operar um milagre, porque Lázaro não precisa ser curado, porque Lázaro está morto. Não tem mais recursos humanos. Ele está recebendo um milagre. E se olharmos para a vida de Lázaro, mesmo Lázaro morrendo depois de alguns anos, mas vemos que aquela operação de milagres, Jesus está declarando que era para a glória de Deus aquilo que ia ser manifestado. Os discípulos não entenderam aquela caminhada de Jerusalém, onde ele estava, até Betânia. Então, irmãos, vemos que essa operação de milagres é algo bem específico. E se olharmos para a viúva de Naim, é outra operação de milagres, a qual vemos lá, aquele homem, aquele rapaz, sendo conduzido naquele caixão para ser enterrado também. E se olharmos para a tradição judaica, é uma tradição diferente da nossa, eles ficam 3 dias velando pelo corpo. Eles preparam o corpo para aguentar 3 dias sendo velado, porque eles criam que talvez o espírito que estava rodeando aquele corpo pudesse voltar àquele corpo. E depois do 3º dia, não aconteceu de ele voltar, é enterrado aquele corpo. Vemos aquele féretro seguindo para ser enterrado. E vemos Jesus ao encontro daquela mulher, e ao encontrar aquele féretro, aquele lugar na entrada da cidade, vemos que Jesus manda parar aquele esquife e fala para que vai estar orando, pergunta por que está chorando a mulher, né? Pergunta por que está acontecendo aquilo lá de chorar. As pessoas não entendem, mas pede para parar o caixão. As pessoas também não entendem, porque estão conduzindo, todo mundo chorando, todo mundo lamentando, porque vê a dor daquela mulher. Então vemos Jesus dar uma ordem para aquela mulher, para aquele rapaz: levanta-te, ser curado. Levanta-te, é uma operação de milagres. Esses 2 exemplos que Jesus está fazendo. Se olharmos para a vida de Paulo, naquele rapaz que está ouvindo Paulo durante uma noite toda, ele cai lá daquele lugar alto e cai já morto. Quem constatou que ele estava morto? O próprio Lucas, que era médico.
E vemos que Paulo vai lá, ora por aquele rapaz, e ele é curado. E ele ressuscita. Operação de milagre. Operação de milagre sobre a sua vida. E são vários exemplos, irmãos. São vários exemplos que nós olhamos, vemos que Deus tem o poder de realizar milagres. Deus tem poder de ressuscitar mortos. Eu vou dar um exemplo aos irmãos aqui na igreja de Vila Jaguara, os irmãos que estão há pouco tempo na igreja. Há uns 30 anos atrás, aqui nessa igreja, e a igreja também, como repetir, a igreja era um pouco menor do que essa, a filha do presbítero Manuel, a Débora, que é a mais velha do nosso presbítero Manuel, do Morro Doce, ele traz a sua filha para cá, na época era uma criança, era um bebê, e ele traz essa criança morta. Na época o pastor da igreja aqui orou por ela, aqui nesse púlpito, orou por ela, ela estava morta, fria já, e Deus operou o milagre instantaneamente, e a criança começou a respirar, e até hoje, ela está junto com a família do nosso irmão presbítero Manuel, ela está viva, cantando lá na igreja, fazendo os lives, fazendo trabalhos com jovens. Graças a Deus, Deus opera milagres, irmãos. Não ficou no passado. E nós, irmãos, temos essa arma que é poderosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Use essas palavras, use em nome do Senhor Jesus. Não faça igual a igreja de Coríntios, que tinha dons espirituais, muitos dons espirituais foi colocado à disposição da igreja de Coríntios. Se olharmos as duas cartas, Paulo está instruindo essa igreja de Coríntios a andar em conformidade com a palavra de Deus. Vamos estar falando alguma coisa no capítulo 14. E por isso essa igreja de Coríntios sofreu muito, porque não soube usar com sabedoria, mesmo Paulo orientando, mesmo Paulo falando com eles, para eles terem cuidado com isso, mas eles saíram fora da vontade de Deus em algumas áreas. E Paulo tem que usar rédeas curtas com essa igreja de Coríntios, porque muitas pessoas que adentraram essa igreja como líderes, pessoas para trazer ensinamentos, trouxe engano para essa igreja. E essa igreja, ela teve dificuldades de conduzir e manifestar a presença de Deus na vida das pessoas. Amém, irmãos? Tem alguma pergunta? Não? Glória a Deus. Vamos continuar em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. E vemos, irmãos, no capítulo 14 de 1 Coríntios, se olharmos o 12, o 13 e o 14, antigamente era um só capítulo, tá? Mas eles foram divididos nos concílios que teve aí da separação da igreja, separação dos livros, né? E os capítulos também. Então, esses capítulos foram separados, mas era um capítulo só, 12, o 13 e 14, mas vamos falar lá. Então, vemos, irmãos, que aqui está dizendo sobre o dons de profecia e de línguas. E vamos falar também o dom da interpretação de línguas, né? Que são os 3 dons que nós vemos aqui, que é o dom de inspiração, né? De inspiração, que na variedade de línguas, interpretação e dom de profecia. Vamos estar lendo esse capítulo aqui, para os irmãos entenderem o significado daquilo que nós queremos falar para os irmãos. Siga o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes seria útil, a não ser que lhes leve alguma revelação
ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até mesmo as coisas inanimadas que produzem como sons, tais como flauta ou citara, como alguém reconhecerá que o que está sendo tocado e os que os sons são distintos. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não profetizarem palavras compreensíveis com línguas, como alguém saberá que isso está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando a um ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se não entender o significado do que alguém está falando, será estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naquilo que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Se vocês estiverem louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos a dizer amém? A sua ação de graça, visto que não sabe o que vocês estão dizendo, pode ser que vocês estejam dando graças muito bem, mas os outros não edificados. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir aos outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixe de pensar como crianças, como respeito ao mal, sejam crianças, mas quando ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei, porque por meio de homens e outras línguas, por meio de lábios de estrangeiro, falarei a este povo, mas mesmo assim, não ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e encontrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão a vocês que são loucos, mas se entrarem alguns descrentes ou não instruídos, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e todos serão julgados, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim eles prostrará o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Aqui depois fala sobre o ordem do culto, né? Sobre quando nós oramos em línguas, temos que esperar um pelos outros, mas essa instrução aqui desses capítulos que nós lemos no capítulo 14, nos 25 versículos, né? Vemos falando sobre o dom da profecia, dom da variedade de línguas e dom da interpretação da língua. E na instrução que Paulo está dizendo aqui, por que está dizendo aqui? Porque havia muita confusão no meio da igreja de Coríntios. E também havia muita confusão no meio da igreja. Então, é preciso nós crentes, é preciso nós termos o dom de línguas. E se olharmos para a igreja primitiva, veremos que na manifestação do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, vemos que essa variedade de línguas houve poderosamente usando aqueles homens lá, quase 120 pessoas que estavam reunidas lá, naquele lugar, naquela casa, no cenáculo. E vemos que, através dessas 120 pessoas, muitas pessoas estavam reunidas lá também, e ouviram essas pessoas falando. Aí vocês me perguntam, como eram essas línguas? A própria palavra de Deus está me respondendo. Existiam muitos judeus que eram de outras regiões, gregos, pardos, de Cirene, e outras regiões da Ásia,
que estavam visitando Jerusalém. E essas pessoas estavam ouvindo esses homens que receberam esses dons, o dom de variedade de línguas sobre as suas vidas, em sua própria língua, falando da glória de Deus. E quando olharam para essas pessoas, disseram, mas essas pessoas são muito simples para entender, a compreender. Nenhumas pessoas daqui, às vezes, olhando a situação de vestes, olhando a situação que eram simples pessoas, galileus a maioria, ou simples pessoas, pescadores, ou pessoas simples, que receberam esse dom, mesmo falando que estavam embriagados, mas Pedro se manifesta, não, agora é 9 horas da manhã ainda, e nós não estamos embriagados. Essa manifestação que Jesus disse que aconteceria, o próprio Joel, o profeta Joel está dizendo no Velho Testamento isso. Então vemos que a manifestação do Espírito Santo sobre aqueles 120 homens que estão lá, ou mulheres também, e eles ouvindo a glória de Deus ser manifestada através daqueles homens, vemos que através do discurso de Pedro, 3.000 almas se converteram, porque Deus se manifestou através daqueles homens. E hoje, irmãos, nós temos que ter, a igreja pode receber também os dons, tipo, dom de variedade de línguas, no conhecimento, mesmo você não estudando inglês, francês, russo, chinês, ou mandarim, né, que é o do chinês, ou japonês, Deus tem condições de te usar para falar para uma pessoa que é chinesa, que é alemã, que é norte-americana, você não conhece a língua, mas Deus pode te usar grandemente através dessa variedade de línguas. Ou também a língua dos anjos. A língua dos anjos, a qual manifesta a edificação pessoal da pessoa. Para edificar a pessoa, é muito importante nós, nessa instrução de Paulo, quando nós estivermos aqui na igreja, é preciso nós termos essas condições, tanto em falar nosso idioma português, como falar em línguas estranhas também. Nós falamos línguas estranhas porque são línguas, variedade de línguas, né? E nisso, quando nós recebemos esse dom de variedade de línguas, eu sempre digo que é um dos primeiros dons que o crente recebe, né? Então, nesse dom específico, não é uma regra, mas pode acontecer de uma exceção. A grande maioria recebe o dom de línguas, o dom de variedade de línguas primeiro, para que possa edificar a si mesmo, porque conversa a língua dos anjos, conversa línguas dos céus, para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual, para que você possa receber revelação da parte de Deus, quando nós estamos falando em línguas estranhas. E se você não tem esse dom, procure no Espírito Santo de Deus, ter esse dom, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. E também, irmãos, vemos o dom de interpretação. É preciso, quando nós recebemos o dom de variedade de línguas, nós tenhamos também o dom da interpretação. Porque quando nós edificamos a nós mesmos, é muito importante. É muito importante. Mas esse dom de variedade de línguas é muito usado no nosso lugar secreto, para edificação. Nós usamos também aqui no templo, junto com os outros irmãos, quando a manifestação do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo quer usar essa variedade de línguas, trazendo a interpretação para a igreja, traz a edificação da igreja, traz o conhecimento da vontade de Deus, através daquela palavra de línguas estranhas. Ele traz ao conhecimento tanto as pessoas que estão crentes, como as pessoas que estão de fora, que não são crentes, para que eles possam saber que Deus manifesta no nosso meio. Amém, irmãos? E o dom de profecia, temos uma grande diferença do profeta do Velho Testamento, como o presbítero Ricardo deu uma pincelada aqui um tempo atrás, que o profeta do Antigo Testamento, ele profetizava, mas usava sempre o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, porque Deus revelava para ele as coisas que aconteceram, eram profecias. O pastor nosso, pastor Fernando, pastor Orlando, os homens de Deus que estão sempre nos púlpitos, trazem profecias direto para a igreja,
através da mensagem do Senhor. São profetas de Deus. São profetas de Deus trazendo a mensagem de Deus para nossas vidas. Mas Deus pode usar no nosso meio também profetas, o dom da profecia específica, para trazer a vontade de Deus através da revelação para aquele homem que está recebendo aquela profecia, para edificação, para consolo, para exortação, para redarguir a igreja, edificar a igreja. Tá bom, irmãos? Essa são os 9 dons espirituais que foi dado à igreja. E eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos usar os dons para edificação da igreja. Tá? Os dons, quais os propósitos dos dons espirituais? Glorificar a Deus. Apocalipse 4:11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade, elas existem e foram criadas para a tua glória. Porque, qual o propósito? Edificar a igreja, Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém, irmãos? Estamos chegando ao fim nossa roda dos esclarecedores. Espero que tenha edificado as vossas vidas esse tempo com os irmãos, tenha edificado as vossas vidas através daquilo que nós preparamos para os irmãos, porque nós procuramos fazer o melhor para que os irmãos possam ser edificados, possam crescer na fé, tá? E possam, nesse crescimento na fé e no conhecimento, possa crescer em maturidade, crescer em poder, e nós não sermos enganados. E não sendo enganado, nós não seremos destruídos, porque a sã doutrina é a palavra de Deus, que está à nossa disposição para trazer edificação à igreja. Amém, irmãos? Os avisos nossos, o pastor já avisou no grupo da igreja, aos irmãos que não pertencem à igreja, eu quero cumprimentar com a paz do Senhor, mas os irmãos da igreja, do grupo da igreja, que foram instruídos no culto de domingo agora, a nossa ceia foi transferida de domingo agora, que seria o do segundo domingo, para o terceiro domingo, por causa da fase que nós estamos vivendo, a fase roxa, né? A fase restritiva da fase vermelha. Então, por isso, o pastor Fernando recomendou para nós que nós mudaríamos o nosso culto do segundo domingo, a nossa ceia, né? O segundo domingo para o terceiro domingo. Nós teremos culto normal, com a presença só de algumas pessoas, do grupo as pessoas do som, as pessoas da imagem, 2 pessoas aqui. Nós não podemos ter presencialmente pessoas aqui da nossa igreja, mas estaremos aqui para honra e glória do Senhor. Quero que vocês abram a porta das suas casas, dos seus computadores, dos seus celulares, para nós entrarmos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos. Vamos estar orando para encerrar. Obrigado aos irmãos por esse momento com vocês, que possa, cada vez mais, o Senhor possa edificá-los em nome de Jesus. Pai de glória e poder, nós oramos e cremos na sua providência, cremos no seu cuidado, Senhor. Esteja conosco, ó Pai, guardando, protegendo, dando vitória em nome de Jesus Cristo. Por isso nós despedimos, ó Pai, em paz, crendo que o Senhor está cuidando de nós, ó Pai, nos mínimos detalhes. Espírito Santo de Deus, seja com o teu povo, ó Pai. Ó Pai amado, que nenhuma seta possa alcançar os teus servos, ó Pai, porque estamos debaixo das tuas mãos, debaixo da tua promessa, crendo que o escudo da fé está nos protegendo, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Nem pavor noturno, ó Pai amado, nem sete que voe de dia, Senhor amado, nem mortandade que assola meio dia, Senhor amado, possa fazer com que o teu povo perca a paz, perca a fé, amado, creia que o Senhor está conosco, guardando, estamos debaixo da sombra do Onipotente, ó Pai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Ó Pai amado, nós oramos e cremos na sua providência, cremos no seu cuidado, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, para a tua honra e tua glória. Amém. Deus abençoe, irmãos, a paz do Senhor. Obrigado, Tiago, pela vida do irmão
em nome de Jesus.